Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês e tenham um dia gostoso, de sol, de muita paz no coração e que o sol dos sóis esteja dominando o coração de cada um de vocês, que o nosso Deus esteja a contemplar o coração de cada um de vocês. Eu inicio essa fala dizendo que nós já estamos chegando ao final do mês de abril. Hoje já é dia 28 de abril, já vamos, daqui mais 2 dias, nós fechamos o mês de abril, iniciamos o mês de maio e provavelmente em decorrência das instruções do nosso governador, nós deveremos voltar a partir do segundo domingo, ou quem sabe o segundo domingo ainda não, Dia das Mães ainda não. Tenhamos um pouco de paciência, vamos continuar esperando no Senhor, está tudo em paz na nossa igreja, todo mundo bem, nossa comunidade, não temos conhecimento de alguma enfermidade no meio dos irmãos. Deus tem abençoado o seu povo e nós vamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso, Deus que tem nos dado bênçãos. E por falar em bênçãos, eu quero cumprimentar mais uma vez, eu fiz isso para com ele através do Facebook, Marcelo da Verinha. Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. Marcelo Oliveira, dia 27, ontem foi seu aniversário. Deus te abençoe ricamente e que você seja muito feliz e que você tenha muitas bênçãos para narrar, para contar e para compartilhar deste novo ano de vida. Você acaba de receber um pacote, recebeu ontem de 365 dias de Deus para você usar. E então veja como você vai usar este pacote que Deus lhe dá. Também queremos de todo o coração dizer da nossa alegria pelo fato de Deus ter concedido a Lenir mais um ano de vida. Hoje pela manhã, quando nos levantávamos, eu disse para ela também isso: olha, Deus está te dando um pacote fechadinho de 365 dias. Então veja bem como é que você vai usar esse pacote. Todo ano que o Senhor nos permite viver, Ele nos dá esse pacote. Então, que na medida em que os dias forem passando, a gente vai desfolhando. Um dia é uma folhinha desse calendário, outro dia outra folhinha e outra folhinha, que a gente saiba usar cada momento, cada dia que Deus nos dá, de tal maneira que a gente possa glorificar o nome dEle. Então, mais uma vez, eu de público agradeço a Deus pela vida, pela dedicação, pelo companheirismo que a Leni tem sido para mim aqui em casa e para com os filhos, enfim, pelo grande auxílio no ministério que ela nos tem dado e pelo amor que ela tem demonstrado a cada pessoa que está ao redor dela. Então, que Deus abençoe ricamente cada um desses nossos aniversariantes. Eu tive pensando, enquanto lia o livro de Josué, eu escolhi o texto do seu capítulo 5 para meditar alguns minutinhos com vocês. O livro de Josué, a partir do capítulo 3, Josué atravessa o Jordão com o povo. No capítulo 4, Josué ergue um monumento à travessia. Ele queria sempre deixar uma marca por onde passava, uma marca de tal maneira que quando os filhos dos filhos, os netos, enfim, as gerações passassem por ali e perguntassem: o que é isso? Então eles diriam: isso aqui é um sinal de que Deus abriu o Jordão e nós passamos. E abrir o Jordão não é quando o Jordão estava seco, foi no tempo das colheitas, foi nesse tempo agora que o Jordão está repleto, está cheio, está bufando d'água, está lotado d'água, é tempo de colheitas. E Deus separou as águas do Jordão, segurou num paredão lá na nascente e a água escorreu e eles passaram a pé enxuto dentro do Jordão, já na cara de Jericó. E no capítulo 5, depois que eles atravessaram, Israel então restabelece cerimônias ou restabelece seu culto. Enquanto eu ficava lendo isso daqui, eu fiquei pensando em nós,
como que atravessando um Jordão, atravessando um momento, e esse foi um momento marcante na história de Israel. A travessia do Mar Vermelho foi uma, configurando a saída definitiva do território do Egito, embora o fato marcante no Egito foi a Páscoa, Êxodo capítulo 12, mas atravessaram o Mar Vermelho, se desligaram do Egito, mas o Egito ainda estava com eles através daquele povo que saiu do Egito. E quando atravessaram o Jordão, não havia ninguém mais do Egito, que teria saído do Egito, a não ser Josué, que agora era o comandante, porque Moisés morreu, e Caleb, o velho Caleb, que também acompanhava Josué. E no capítulo 5, o que me chama a atenção é que logo depois que Israel atravessou o Rio Jordão, ele parou num determinado lugar e parou por ali. Foi o primeiro local que eles pararam e fixaram residência por alguns dias, e esse lugar se chamava Gilgal. E no hebraico há duas palavras que têm o mesmo som, Gilgal e Galal, que significa lancei fora. E então eu leio agora Josué capítulo 5, verso 9, que diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Lancei fora. Eu fiquei pensando, a nossa vida, eu acho que se você for analisar a sua vida, você vai perceber que ela tem marcos. Determinados momentos, determinadas épocas que são marcos. Marcos que ninguém retira. Por exemplo, quando você começa a ir à escola, eu me lembro nos meus 6 anos eu tentei ir à escola, isso em 1960, e depois em 61, com 7 anos eu comecei na escola, eu não me esqueço disso. Nos 15 anos de idade da menina, especialmente, é um marco. O dia do casamento é um marco. O dia do primeiro filho que ele nasceu é um marco. Quando a gente completa 60 anos, é um marco. Então a gente tem uma série de marcos. A data do meu primeiro emprego, a data da aposentadoria, a data da minha conversão. Então nós sempre temos um marco especial em nossa vida. E este foi um marco especial quando o Senhor diz assim para Josué: olha, hoje eu lanço fora toda a vergonha da escravidão do Egito. E foi um momento interessante porque aquele lugar eles o chamaram de Gilgal, que significa lancei fora toda a maldade, aquelas lembranças antigas, estranhas de escravidão. E ainda diz o texto que a partir daquele dia, no verso 12, no dia em que começaram, porque diz que enquanto eles estavam acampados em Gilgal, estou lendo o verso 10, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, isto é, eles estavam adorando ao Senhor, celebrando a Páscoa, lembrando de Deus, e no dia seguinte começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. Eles já estavam comendo do fruto da terra prometida. E o texto continua ainda, verso 12, no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná que os acompanhou durante 40 anos deserto afora, diz que o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Então, quantos marcos, né? O que eu queria refletir rapidinho, fechando esse texto, é o seguinte: nós estamos vivendo uma marca. É uma marca que nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer tão fácil desse coronavírus, dessa Covid-19. Vai ficar marcado. Eu tenho uma marca de epidemia de 1974, quando, pelo menos na capital de São Paulo, onde eu morava na época, morreu muita gente com a meningite meningocócica. Não sei quantos de vocês que me ouvem se lembram disso.
Eu tive um irmão que morreu, não com esta meningite, mas por consequência dessa meningite, meu irmão Isair, ele morreu certamente em consequência dessa meningite que o pegou. Muita gente morreu, mas ainda bem que havia logo uma vacina e foi dominado, mas até chegar a vacina, muita gente morreu. Aquilo ficou marcado. E agora nós estamos sendo marcados por esse coronavírus que está por aí, que está mexendo com a nossa vida e que já faz uns 40 dias, é verdadeiramente uma quarentena, que a gente está preso por conta dela. Isso marca as nossas vidas. E a marca que a gente vê aqui é que quando Israel atravessa, a partir do verso 2, o Senhor disse para Josué: olha, prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração de israelitas, ou seja, todos os que saíram do Egito, eles eram circuncidados, mas aqueles que nasceram no deserto ao longo dos 40 anos não eram circuncidados. A circuncisão era uma marca que Deus colocou no povo que ele havia escolhido através de Abraão, e era uma circuncisão que era feita no sexo masculino. Era como se fosse uma cirurgia de fimose hoje, e aquilo, todo homem hebreu, ele teria que passar pela circuncisão. Essa cirurgia, vamos dizer, a cirurgia da fimose. Mas essa era uma marca religiosa daquele povo, uma marca de um povo especial. Tanto que quem se tornava hebreu ou judeu, religiosamente falando, teria que passar pela circuncisão, teria que se circuncidar. Era uma marca. Irmãos, eu vejo essa marca como algo que pode ser trabalhado no nosso coração no sentido de santificação. Quanta coisa que a gente tem carregado conosco enquanto nós caminhamos na vida. Hábitos que não são agradáveis a Deus, boca suja, adultério, inimizades, contendas, muitos conflitos, uma vida de não santidade, uma vida de nada de oração ou pouquíssima oração, uma vida de praticamente nenhum compromisso com a leitura da palavra de Deus, com a meditação, com a reflexão, com o alimento da palavra de Deus. E eu acho que esse momento de recolhimento por causa do coronavírus é um momento de nós refletirmos, e quando retornarmos, quando nós atravessarmos esse Jordão amedrontador, como aquele Jordão que eles atravessaram estava lotado d'água e espalhava água e tomava conta das ribanceiras daquele rio, estava lotado de água, era época de cheia. Assim como nós estamos vivendo as nossas cheias neste momento, de angústia, de medo, de preocupações, de perder o emprego, ou que já perdeu o emprego, ou minhas contas, o que eu faço, enfim, que nós como cristãos, a gente possa assumir um compromisso de nos santificarmos diante do Senhor, de vermos Deus de uma forma assim, com mais seriedade, não brincar com Deus. Logo que Josué avançava para tomar Jericó, a partir do verso 13, diz que Josué estava perto, eu estou lendo o capítulo 5, verso 13, Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão, e Josué perguntou: o senhor é dos nossos ou é nosso inimigo? E ele respondeu: na verdade eu cheguei aqui agora e sou comandante do exército do Senhor. E deu lá algumas orientações, era um anjo do Senhor. E quando Josué se inclinou diante dele e tudo mais, no verso 15, enquanto Josué se reclinava diante daquele homem, reconhecendo que era um porta-voz de Deus, e era uma teofania, era Deus ali presente, o verso 15 diz que o comandante do exército do Senhor, que era aquele anjo, respondeu: tire as sandálias dos teus pés,
porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Então que nós tiremos as nossas sandálias da impureza, as nossas sandálias dos lábios impuros, as nossas sandálias da falta de fé, as nossas sandálias das confusões, dos conflitos até entre irmãos, as nossas sandálias do desejo a nossa sandália da falta, quero dizer, de lermos a palavra, de orarmos, e que nós sejamos cristãos diferentes, cristãos circuncidados, como diz o texto de apóstolo Paulo e o livro de Hebreus, circuncidado o nosso coração, não na carne, mas no espírito, modificados, transformados. É um bom marco para nós fazermos isso. E que você seja despertado para entrar nesta nova era, vamos assim chamar, já que estão falando aí da nova era, do novo momento do mundo, etc., que nós assumamos um novo compromisso com o nosso Deus. E você vai ver que Deus vai derramar sobre nós muitas bênçãos. Não se esqueça de orar pela nossa nação, pelos nossos governantes. Não se esqueça de orar pelo Brasil. Não se esqueça de orar por missões. E deixa Deus agir, porque Ele está no controle. Deus te abençoe. Amém?